conseguem ver os slides aí? Sim. Sim. Tá. Estratégias e táticas para usar no chess. Posso começar? Alguém mais? Alguma dúvida antes? Pode. Tá bom. Qualquer coisa me interrompe aí, tá? E me avisa. Vamos lá. Estratégias e táticas para usar no chess. A gente vai falar um pouco sobre as jogadas do jogo em si, a compreensão e os níveis de dificuldade. Ó, começar um pouco dando a definição do chess para vocês. Nas últimas aulas vocês tiveram já o jogo na prática, mas é bom a gente entender a teoria para poder aperfeiçoar a prática, né? O chess é um jogo de tabuleiro online, nada mais nada menos que o nosso xadrez, né? Todo mundo aí já deve ter visto, então até em séries, filmes, é um tabuleiro de xadrez com as peças físicas, né? E tanto no online quanto no virtual, não tem muita diferença quanto ao objetivo, que é derrubar o rei, que é a peça mais importante, peça mais desejada do jogo. Quando vocês conseguem isso, é chamado de checkmate, entendeu? Esse que é o grande objetivo do jogo, dar o checkmate. 16 peças compõem tanto os tabuleiros virtuais como os reais, ou seja, não tem diferença. Quando vocês estiverem jogando tanto digital quanto virtual, conta 16 que está tudo certinho. São geralmente duas cores, preto e branco, só para 2 jogadores. Pensando um jogo à frente, ensinar um pouquinho sobre o raciocínio para jogar vocês. Aqui foi um print que eu tirei do meu celular e uma dica. Quem tiver um smartphone aí, pode simplesmente baixar o aplicativo do Chess. Ele não é só um site, não tem disponível só como site, não. Existe um aplicativo também bem prático para o celular, não precisa nem de internet para jogar, tá? Aqui destacando algumas jogadas do Chess, né? Para quem está começando, a própria plataforma tem aberto lá com cada explicação dessas jogadas. A primeira jogada dela é o controle o centro, e a explicação dela no chess demora só 5 minutos, com alguns desafios. A segunda é desenvolva suas peças para que você possa maximizar o seu jogo. A terceira, que deve ser um objetivo que vocês sempre têm que levar em consideração, principalmente se vocês estiverem na defensiva, que é proteger o rei. Como eu disse anteriormente, a peça mais importante do jogo. A 4, ela fala um pouquinho sobre as peças, né? As peças ativas durante a partida. E a 5, que é lances do seu oponente para você analisar e ver qual é a sua melhor jogada no final. Quando eu terminar de explicar os slides para vocês, eu vou compartilhar aqui a tela do Chess e a gente pode dar uma olhada em cada uma dessas lições, tá ok? Falando um pouquinho sobre as federações, né? O xadrez, gente, assim como outros jogos de tabuleiro, não é só uma diversão, tem um lance profissional também e tem federações, né? Organizações que regulam o jogo tanto a nível nacional como internacional. Aqui no Rio, no estado do Rio, a gente tem a Federação Estadual de Xadrez, que tem esse símbolo aí em cima, em laranja e preto. Ao lado tem a Federação Internacional de Xadrez, que é quem regula uma espécie de campeonato mundial que existe na modalidade. Posso até compartilhar uns vídeos com vocês mostrando. Nada mais nada menos que algumas mesas dispostas e alguns dos melhores enxadristas, que aliás é um termo, é o nome dado à profissão de quem joga xadrez, enxadristas. Mais tarde eu vou mostrar esse termo vai aparecer nos slides. E vocês sempre se lembrem disso. Quem joga xadrez é chamado de enxadrista, tanto homem quanto mulher. E abaixo aqui a Confederação Brasileira de Xadrez, que é quem regula o jogo para a gente aqui no Brasil. Então, quem quiser ser um enxadrista profissional, provavelmente tem de ter a sua inscrição na CBX, que é a Confederação Brasileira de Xadrez. Tem esse símbolo bonito aí da peça do rei, com as cores verde, amarelo e azul. Falando um pouquinho sobre as movimentações das peças, pessoal, são 16 peças, é verdade. E
Aqui eu coloquei uma imagem mostrando o quanto que cada uma delas mais ou menos mede, né, o tamanho. Começando da menor, que é o peão, que é esse pequenininho aí à sua direita, que ele mede 2,5 centímetros e tem 4 centímetros de altura. 2,5 centímetros de comprimento, 4 centímetros de altura. Seguindo para a torre, que é um pouquinho menor, pouca coisa, 3 centímetros de comprimento e 5 por altura. Aí vai para o cavalo, que aumenta um pouquinho, 3 centímetros de comprimento e 5,5 de altura. O bispo, que tem 6,5 por 3,5. A rainha, que é para mim a peça mais importante, eu vou explicar daqui a pouco o porquê dela. E a peça mais desejada, o grande objetivo do jogo, que é o rei, que ele mede 9,5 centímetros por 3,5 centímetros. Alguma dúvida até o momento? Vocês querem me perguntar algo? Não? Posso seguir? Começando pelos peões. Eu explicando um pouquinho qual é a movimentação dos peões. Os peões, gente, no tabuleiro, e a gente pode ver isso daqui a pouco no... Maria Clara, se tem uma dúvida, pode perguntar. Escreveu no chat. Enquanto eu avanço aqui, você vai escrevendo sua dúvida que eu paro e te respondo, tá ok? Se você não puder usar o áudio no momento. Beleza. Daniel, a altura das peças... tá, era para eu continuar. Então, tem uma dúvida aqui do Daniel, muito importante. A altura das peças depende de cada tabuleiro? Boa pergunta, Daniel. Olha, eu não sei te dizer com precisão, porque eu estou acostumado a jogar num tabuleiro padrão, entendeu? Mas se vocês já viram que tem tanto tabuleiros pequenos, quanto tabuleiros maiores, com peças mais robustas. Então, eu acho que, proporcionalmente, pelo fato do tabuleiro ser maior, eu acho que as peças também o são. Não acho que tem um padrão internacional pela FIDE, que, como eu disse no slide anterior, voltando um pouquinho. Tá. É a Federação Internacional de Xadrez, que é esse símbolo do cavalo azul. Então, eu não sei se ela regula o tamanho das peças universal, colocando um padrão, tá ok? Você tem um tabuleiro básico que o rei não tem 9 centímetros? Legal. Mas você viu, você chegou a medir? Viu em algum manual de instruções que afirma que ele tem menos que isso? Importante, né? Explicando um pouquinho das movimentações das peças, pessoal, é fundamental que vocês saibam disso antes de começar a jogar. Os peões, que geralmente são mais de um, inclusive, são 8, é a peça mais numerosa, eles só podem se movimentar uma ou duas casas à frente. E quando vocês verem a disposição das peças no tabuleiro, vocês verem que os peões são sempre a linha de frente, né? Certo? É eles que estão sempre lá na vanguarda digamos assim, do combate, né? E os peões, eles só podem se movimentar uma ou duas casas à frente, nunca mais do que isso, e nunca mais para a lateral, entendeu? Ou então na diagonal. Isso quem faz são outras peças que eu vou explicar daqui a pouco. A torre, ela tem movimentação livre para frente ou para os lados, e quando eu digo movimentação livre, é quantas casas você quiser, quantas casas você puder durante o jogo. Exemplo, tem Sentar. Oi? Quem? Abre a porta. Alguma dúvida, alguém? O modelo mais utilizado é o modelo Stout, né? O Walter deu essa curiosidade aí para gente, tá? Embora tenha diferença também no material das peças, entendeu? Algumas são feitas de madeira maciça, mais resistente, outras que você pode comprar em papelaria e tal, não são tão resistentes assim, e aí quanto mais caro a qualidade das peças, maior o preço, né? Por exemplo, falando da torre, a torre ela tem movimentação livre para frente e para os lados. O que é essa movimentação livre? Quantas você puder se mexer. Por exemplo, se o adversário vacilou e deixou a rainha dele exposta e ela está na sua frente com a torre, você pode simplesmente derrubá-la, entendeu? Porque ela tem movimentação livre.
pergunta aqui da Maria, do Arthur, só o peão que anda 2 casas quando você dá o primeiro lance com ele, né? Sim, só o peão. É com ele que, geralmente é com ele que você começa aliás, é sempre com ele, porque a movimentação das peças de trás vai estar bloqueada. Então, sempre você começa com os peões. Inclusive, eu explico uma curiosidade sobre os peões, que pode parecer uma peça irrelevante, a mais fraca do jogo no momento, mas quando ela atinge o outro lado do tabuleiro, ela pode se transformar em outra peça. Já explico por quê. A Maria Clara, ela pergunta, em outros países, há peças têm movimentos diferentes? Não, Maria Clara. O movimento delas é universal, entendeu? Todos os países, elas se movimentam igualmente, isso mesmo, entendeu? Até para dar uma padronização do jogo, senão ficaria muito confuso. O que eu disse é que só o material do qual são feitas as peças pode variar, entendeu? Falei sobre a torre agora, vamos aos cavalos, que também são 2. Os cavalos, pessoal, eles só fazem a movimentação em L. O que é essa movimentação em L? Se você está aqui, deixa eu ver se vocês podem ver também a câmera. Dá para me ver através da câmera? O que é um L que o cavalo vai fazer durante o jogo? Ele vai fazer isso. Ele está aqui, ele vai se movimentar 3 casas à frente, entendeu? Fazendo uma curvinha em L. Por isso que eu digo que a movimentação somente em L. Tanto para trás, quanto para frente. O cavalo ele não pode avançar nenhuma, nem 2 casas para frente, nem ir para trás, nem para diagonal. Ele tem que fazer só essa movimentação em L. Por isso, quando você vê a peça do adversário, se ela estiver lá, você faz o movimento na sua cabeça. Se ela estiver no seu ponto de parada, enquanto estiver movimentando, você derruba ela, entendeu? Tanto para trás quanto para frente. Falei sobre os cavalos, que são 2, inclusive. As torres também são 2. Os bispos, também é uma peça muitíssimo importante. O cavalo pode passar por cima de outras peças? Boa pergunta, Daniel. Eu acho que não pode, de fato não. Eu estou lembrando que não, porque tem uma peça na frente atrapalhando, entendeu? Então, você só pode derrubar a peça do adversário se não tiver nenhuma na sua frente atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Está falando dos bispos, né? Os bispos, a movimentação deles nas diagonais, que é muito importante também. Os bispos têm uma importância fundamental no jogo. Eles não podem ir nem para os lados, nem para frente ou para trás, somente nas diagonais. O que é a diagonal? É em X. Se você está aqui, você percorre. Se você está aqui, você percorre. E você pode dizer que se o cavalo movimenta-se apenas em L, o bispo movimenta-se apenas em X. Entendeu? Alguma dúvida até agora sobre a movimentação das peças? Podem falar ou escrever no chat, tá? Pode ligar o áudio sem problemas. Se eu estiver muito rápido também. Não? Olha, Arthur, não é não. O rei justamente pela... Isso, não é dama, não. É rainha, entendeu? Sempre rainha. Vamos lá. Falei sobre os bispos, né? A rainha, para mim, a peça mais poderosa, entendeu? Ela tem movimentação livre para todos os lados, e quando eu digo para todos os lados mesmo, é como se fosse teia de aranha. Ela pode ir para trás, para frente, para os lados, nas diagonais, entendeu? Se tiver alguém na frente dela, inclusive, ela passa por cima, entendeu? Mas é claro que você só pode derrubar uma peça por vez. Se você tiver 3 adversários na sua frente, você vai derrubar só o primeiro, entendeu? E é muito importante tomar cuidado com a rainha, que ao mesmo tempo que ela pode decidir o jogo para a gente, uma vez que você perde ela, o jogo complica muito, entendeu? E a rainha é única, diferente dos bispos, diferente dos cavalos, das torres, ela é única no jogo. E por último, mas não menos importante, dama, tá bom. Eu mesmo às vezes confundo porque tem eu fico com o jogo de dama na minha cabeça. E o rei, que é para mim a figura mais desejada, né, do jogo, que é o grande objetivo,
Quando você ameaça o rei, quando eu digo ameaçar, quando você o encurrala, você tem que dizer ao adversário cheque. Eu posso até compartilhar uns vídeos, se a gente tiver tempo no final, em que, em competições e tal, o rival, quando consegue encurralar o rei do adversário, ele tem que dizer cheque, para o adversário se ligar e movimentar o rei dali, entendeu? Para se alertar que a peça mais importante está em perigo, se ele perder, acabou o jogo, entendeu? Quando ameaçado, a gente diz check, e quando a gente finalmente consegue derrubar, que é o momento da vitória, a gente diz o quê? Quem sabe? Checkmate. Isso aí. Poxa, eu já estava falando. Checkmate. Uhum. Ele foi mais rápido. Não ia ter falado? Então, repassar aqui para quem chegou agora e tal. O peão é a peça mais numerosa. A gente tem à disposição 8 dele. Peão é a peça mais numerada, pai. Numerosa, Eu isso. só, quando eu chego com o peão no final, só Isso. boto rainha. Aí, como que eu vou para o rei não pegar quando ele tiver nenhuma peça? Usa a torre ou a rainha. Tá. Deixa eu só repassar aqui, para quem chegou agora, os peões. Os mais numerosos, só uma ou duas casas à frente. As torres, a movimentação livre para frente e para os lados. Os cavalos, a movimentação em L, seja para trás ou para frente. Né? Os bispos, a movimentação somente nas diagonais. A rainha, para mim, a peça mais poderosa, movimentação livre para todos os lados. E, por último, o rei, que é a figura, ou dama, né, no caso, o rei, que é a figura mais desejada. Quando ameaçado, você diz check. Quando você consegue derrubar, temos o checkmate. Alguém aí levantou a mão? Pode falar. Todo mundo tem mania de me interromper. Não gosto quando me interrompem, quando eu estou falando. Desculpa, eu estava explicando, tá? Quando você quiser, você levanta a mão de novo que eu paro aqui para você falar, tá bom? Quem foi que falou, inclusive? João Gabriel Pereira. Tá bom. Tá bom, João? Na próxima você me avisa que eu deixo o espaço para você falar, tá? Vamos lá. Características aguçadas. Para mim, essas são algumas delas que você desenvolve quando joga xadrez. Seja na primeira vez, ou seja na 13ª, quando você já, na 50ª, na 100ª, que você já está lá fera, entendeu? E aí, isso só se aguça ainda mais. Para mim, a primeira delas, que é a concentração, enquanto você está jogando lá. Só um instantinho. A sua capacidade de concentração se aguça muito durante o jogo, entendeu? Isso. E só uma correção, pessoal. Checkmate, tá? É com X, tá? Eu mesmo, quando fiz, eu coloquei com CH, mas tenha em consideração que o checkmate é com X, tá ok? Com X, checkmate. Voltando aqui às características. Uma delas, na minha opinião, que é muito aguçada, é a concentração, e ela é importantíssima para o jogo. Se você não estiver atento, estiver com a mente distraída, ou então pensando em outra coisa, já era. O adversário vai perceber isso, você vai acabar passando batido na movimentação e vai acabar lhe vencendo do jogo. O segundo, que é o raciocínio, que é quase um derivado da primeira. Quando você se concentra, você pensa em maneiras de derrubar o adversário, pensar em jogadas inteligentes. Para isso, você raciocina bem, né? O terceiro, planejamento. Por que planejamento? Os grandes enxadristas, eles têm um estudo, uma análise do adversário com quem eles vão jogar, entendeu? Eles veem muitos vídeos na internet e tal, e prestando bastante atenção, eles conseguem perceber qual é o movimento costumeiro que eles costumam fazer. Com base nisso, eles se planejam para utilizar as melhores jogadas para derrubá-lo. Isso é muito importante,
Porque se você estudar bem a movimentação do adversário previamente, você pode acabar com ele mais rápido, você pode derrotá-lo mais fácil, entendeu? Não vai demorar tanto assim. Por isso que é importante o planejamento, né? E aí deriva de estudar o adversário, estudar o jogo antes de começar a jogar. Quarto, a atenciosidade. Por que a atenciosidade? Enquanto você está lá concentrado, você presta atenção nas peças, o movimento que elas vão fazer, quais são as consequências desse movimento, tanto da sua parte quanto da parte do adversário, se ele vacilou ali, se a estratégia dele deu errado, se tinha algum ponto fraco, entendeu? E por último, ao meu ver, mas não menos importante, que é a socialização. O que é a socialização? O xadrez, diferente de hoje em dia os jogos modernos de videogame com internet, que você pode jogar online ou só você contra a máquina, por exemplo, você tem que jogar com uma outra pessoa. E isso ajuda muito no processo de socialização. Porque geralmente nos campeonatos, por exemplo, você não conhece muito bem o seu adversário, ele não é seu amigo, mas você acaba socializando com ele, entendeu? Durante aquele período, ele é seu adversário, mas não é seu inimigo. Eu acho que tem uma diferença aí. Então, portanto, sendo um jogo para duas pessoas, você acaba socializando, você acaba compreendendo aquela pessoa e tornando ela do seu círculo, entendeu? Uma dúvida aqui no chat do Daniel Alves. Quando eu jogo, eu tento ler o jogador adversário e descobrir o jeito que ele joga, o que ele vai jogar. Exatamente, Daniel. Exatamente. Essa a sua mentalidade está certinha. Todo jogador, seja um jogador, não digo amador, né, mas inexperiente, tanto quanto um profissional, ele tenta ler o adversário e descobrir o jeito que ele joga e o que ele vai jogar. A imagem que eu coloquei aqui para ilustrar esse slide não é à toa. É de uma série muito famosa e recente chamada Gambito da Rainha. Ela fala de uma enxadrista muito famosa. Olha aí, o Daniel já sabe. Quando eu pesquisei ela, eu sabia que alguém ia adivinhar, porque alguém provavelmente já viu. Ela está na Netflix. Eu só não sei, devido à classificação etária, se é 100% adequada para vocês. Mas enquanto jogo, é muito bom, pessoal, porque essa é uma enxadrista famosa, ela vivida pela atriz Anna Taylor-Joy, que ela é genial O nome da série é Gambito da Rainha, né? Gambito da Rainha, isso. Ah, tá. Gambito da Rainha. Só pesquisar lá na Netflix, quem gosta aí de assistir muitas séries na Netflix, vai gostar muito, é de um excelente entretenimento e fica até como dica aqui para nossas oficinas como material de estudo, porque ali tem verdadeiras aulas de xadrez. Então fica aí o Gambito da Rainha, tá? Alguma dúvida, algum questionamento sobre as características aqui? Podem escrever ou ligar o microfone aí. Djalma falou que é a melhor série, a Júlia Cabanelas falou que você joga com a sua melhor amiga, Júlia, mas nunca consegue adivinhar os movimentos dela. Então, o que eu sugiro é você jogar com mais frequência, prestar muita atenção, porque daqui a um tempo você vai ver que os movimentos dela são sempre os mesmos, ou seja, são repetitivos. E aí, com base nisso, você pode vencê-la, entendeu? Isso se você já não a vença, já não a derrota frequentemente, né? E é bom que você, como eu disse, socializa ainda mais com a sua amiga, né? Um pouco de história. Aqui eu pesquisei um pouquinho, pessoal, para falar. Arthur pergunta, professor, não tem concentração no xadrez, isso é normal? Olha, Arthur, isso desenvolve com o tempo, entendeu? Que você precisa desvanecer todos os seus outros pensamentos, esquece o desenho, esquece o videogame com os amigos, esquece o almoço de mais tarde, e se concentra única e exclusivamente no jogo, que vai dar certo para você, entendeu? Isso você desenvolve com o tempo. Júlia, quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Sim, eu vi aqui que é para menores de 16 anos. E pelo que eu acho, todo mundo aqui é menor de 16 anos. Tem uns 10, 11. Por isso que eu falei, entendeu? Porque é uma série que aborda outros temas que vão além do xadrez. Mas enquanto material de estudo, ela é muito boa, porque ela fala justamente da história dessa enxadrista. Mas, olha aí a classificação etária 16, tá? Enfim, vamos prosseguir. Um pouquinho de história que eu separei para vocês para falar sobre o xadrez, pessoal. Eita, peraí.
Tem um consenso entre os historiadores, ou seja, as pessoas que estudam não só o esporte como outros assuntos, de que a Índia é o primeiro país onde se praticou o que a gente conhece como xadrez hoje. Só que havia uma diferença entre o jogo que a gente tem hoje e o antepassado. E essa diferença fica por conta da limitação no movimento das peças, ou seja, nem sempre o xadrez foi como a gente conhece. O atual bispo, como eu disse, tem a movimentação em diagonal, era conhecido como elefante, olha aí. Enquanto a dama, a peça mais poderosa do xadrez moderno, era conhecida como vizir. Olha as diferenças aí. Ó. O bispo era um elefante. Será que ele tinha um formato de elefante, inclusive? É a questão, né? E a dama, né? Fazendo até uma correção, a dama e não rainha, uma rainha na cabeça, ela era conhecida como vizir. Porém, Vizir. vizir, quem foi que falou, por favor? João Gabriel Pereira Francisco. João Uma Gabriel? curiosidade minha, eu não sei o que quer dizer vizir. Vizir? Olha, deve ser um termo no idioma, acho que o hindu, se eu não me engano, é o nome do idioma específico da Índia, né? E aí não teve tradução, mas vale eu posso pesquisar e trazer mais informações sobre vocês. Só sabemos, é claro, que é um termo ultrapassado, né? Professor, Vale. Quem é? Júlia, Oi. falando desse bispo aí, como eu tinha chamado de elefante, tem vários xadrezes que repetem animais, que são apresentados como animais. Por animais, né? Eu também, Júlio, eu já tinha ouvido falar que algumas dessas peças eram substituídas por animais, sim, famosos, entendeu? Essa do elefante eu já tinha ouvido falar, não me era Só que é muito totalmente mais estranho. caro, é muito mais difícil de jogar, porque é bem menor, tem muitos detalhes. Sim, sim. Inclusive, na ficção, tem muitos jogos que se parecem com xadrez, etc. Mas, enfim, Falando nisso, uma pergunta. Por que tem sempre um cronômetro no xadrez? por que tem um cronômetro? Boa. Deixa eu só terminar aqui, que eu já te explico por que eu escolhi essa imagem. Só um instantinho. Uhum. Foi na França, pessoal, no século XVIII, né? Ali que começa a partir de 1700 e tal, que os eventos de xadrez... Pessoal, só para vocês desligarem o microfone, hein? Até para não... Isso, obrigado. Quem tiver aí, valeu. Que os eventos de xadrez, que é no formato que a gente conhece atualmente, passaram a ganhar repercussão. Ou seja, França, século XVIII. Olha quantos anos a gente tem aí, né? Explicando um pouco... Peraí. Ó, no Brasil, explicando um pouquinho no Brasil. No Brasil, o xadrez tornou-se conhecido pelos brasileiros em 1808. 1808 não é um ano aleatório para a gente, pessoal. Graças a Dom João VI. Nessa época, foi coincide com a chegada da Corte Real Portuguesa ao nosso Brasil, foi que o imperador trouxe o primeiro exemplar impresso de um trabalho sobre o jogo. Porém, a competição aqui, ela só foi realizada 72 anos depois. Então, vocês fazem as contas aí, 1808 mais 72, 1880. Muito tempo depois, né? Olha o tempo aí que levou até a chegada, até o xadrez começar a ser praticada aqui no Brasil. Quem foi que perguntou sobre o cronômetro da imagem aí, por favor? Júlia Cabanelas. Júlia, vou explicar. Eu até tinha falado brevemente nos slides anteriores. O cronômetro aqui é justamente para pontuar o seu tempo de jogada, entendeu? Você tem um tempo de jogada, você tem um tempo para pensar a sua jogada, e aí quando você a faz, você tem que dar uma batida no cronômetro. Quando você acaba de jogar, né? Isso, para parar o tempo, entendeu? Enquanto você está lá pensando, como é o caso delas, não dá para ver aqui exatamente, porque não é vídeo, é imagem, mas o cronômetro está rodando, entendeu? E aí, quando você pensa, você dá uma cutucada nele para indicar que você fez sua jogada, ok? Entendi. Obrigada. Alguma dúvida, pessoal, sobre a história do xadrez, brevemente? Não, vou prosseguir então.
Por último, mas não menos importante, eu trouxe a imagem de dois campeões aqui do xadrez, entendeu? Esse, à esquerda, é o Magnus Carlsen. Ele tem 31 anos, por curiosidade, ele é um pouquinho mais velho do que eu, e ele é campeão mundial do xadrez. Ele é um enxadrista campeão desde 2013, ou seja, ele está segurando esse título aí por quase 9 anos. Né? Magnus Carlsen, isso. É um norueguês muito famoso na modalidade. E esse aí, mais centralizado, é um conterrâneo nosso, é o Luiz Paulo Sup, 23 anos, também enxadrista. Ele é o segundo melhor do país. E no ranking da FIDE, quem lembra nos slides anteriores eu explicar sobre as federações, no ranking da FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, ele é o de número 335. Mas eu coloquei ele aqui porque, ao pesquisar sobre, eu vi que ele derrotou o Magnus numa partida de xadrez. Não sei se dá para ver vocês aí, vocês conseguem ver na imagem, de que ele está jogando virtualmente, não, que parece. E aqui no canto direito da tela tem a imagem, e esse cara aqui é o Magnus, entendeu? É o Magnus, e ele ficou famoso porque ele conseguiu derrubar o então campeão, né? Magnus Carlsen. Você já viu, né? E esses são só alguns dos diversos campeões que tem na modalidade. Se vocês se interessarem profissionalmente pelo xadrez, vocês podem ir muito longe, tá? E podem ser federados e, quem sabe, chegar no lugar aí do Luiz Paulo, entendeu? Ganhar muito mais relevância no esporte. Vinícius, você levantou a mão, tem uma dúvida? Pode falar. Alô, tá me escutando? Sim. Eu tenho uma dúvida. É obrigatório falar cheque em campeonato? Sim, tanto nos campeonatos como nas partidas informais, Vinícius, para o adversário, se ele não tiver noção, ele se conscientizar de que a peça dele mais importante, no caso, o rei, está ameaçada, entendeu? Você tem que alertá-lo isso sobre, você não pode simplesmente ficar quieto, tá? Se fazer desentendido e aí derrubar o rei. Você tem que falar assim, tá lá, por exemplo, conseguiu movimentar a dama para ficar na reta do rei. Você tem que falar, cheque. Que aí, se ele não percebeu isso, ele vai tentar tirar o rei daí, entendeu? Porque, tipo assim, lá no quinto ano, o meu professor, ele me levou no campeonato de xadrez e os caras não falavam cheque, nem Não checkmate. falava. O checkmate falava, não falava. É estranho. Oi, tudo bem? Ah, Deixem aí responder isso que a partir de 2018 não é mais obrigatório falar cheque. Nem em xadrez rápido, nem em xadrez pensado. Então, com certeza, quando tem torneio e os caras não falam cheque, antigamente era obrigatório, já não é mais. Ou seja, se você fez uma jogada e você estava em cheque, é uma jogada impossível. Ok? Então, só para aclarar aí, Luiz, não é mais obrigatório falar cheque. Nem xadrez rápido, nem xadrez pensado. Obrigado. Fica aí a curiosidade, então. Eu não sabia. Eu sou um pouquinho mais velho, sempre joguei xadrez e a gente avisava o adversário. Ou seja, caiu a obrigatoriedade, pessoal, vocês falam se vocês quiserem, né? Se bem que, claro, um xadrista mais atento, mais profissional, já sabe que a peça vai ficar ameaçada ali, ele não precisa ser nem alertado disso, né? Então, eu trouxe esses dois exemplos para vocês aí. Tanto o Magnus Carlsen, né, que é um big deal, digamos assim, um figurão do esporte, quanto o brasileiro aí, que mostra que com estudos e com o passar do tempo, vocês podem ficar tão bons ou melhores do que ele, porque, lembrando que a gente aprendeu nos slides passados, essas características vão ser muito desenvolvidas com vocês jogando. Concentração, raciocínio, planejamento e atenciosidade, principalmente. Olha aí. Quem ganhou do Carlsen foi o Sup numa partida rápida, olha aí. E pela imagem que eu pesquisei, inclusive uma matéria do UOL, inclusive, fala que foi numa partida virtual, não foi uma
não foi presencial. A Júlia pergunta quanto fala para acabar a aula. Olha, minha parte aqui acabou, Júlia. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Fiquem à vontade. Já acabou a aula? A aula é curta normalmente. Alguma dúvida? Vocês gostaram de tal? Vocês querem que eu mostre um pouquinho do chess para vocês? Estou Gostei da slide aula. aqui. Vocês gostaram? Sem dúvidas. Tá bom. Tanto que o Walter tem um link, ó, dei uma olhadinha no chat, que tem um torneio disponível, tá? Eu gostei muito. Para vocês jogarem. E obrigado, Daniel. E basta vocês inserirem a senha lá que vocês conseguem. Eu vou olhar esse torneio escondido. E é agora. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Stop share. Então é isso. Alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Nenhuma dúvida. Nenhuma? Tá bom. Walter, eu prossigo daqui. Boas. Oi? Bom, já acabou a apresentação, né? Eu passei os outros slides que eu tinha. Ok, galera. Quem tem uma dúvida aí? Quem falou? Quem tem uma dúvida? Ó, o Arthur tem uma dúvida Ninguém aqui. falou, eu acho. Deixa eu ler aqui a dúvida do Arthur. Professor, além do xadrez, tem outro jogo que você recomendaria para treinar a nossa mente, nossa concentração? Vários, Arthur. Jogos de tabuleiro à vontade, entendeu? Agora, um parecido com a dama, parecido com o xadrez, que eu até confundia o nome das peças, é a dama. A dama é parecida com o xadrez, tanto no design quanto no nome das peças, entendeu? E dama, rainha. Então, eu recomendo. Mas pode ocorrer para o instituto. A Júlia ergueu a mão, mais alguém aí? Não, o aluno não. Alguns dos meus jogos de tabuleiros, quando eu jogo com tanta frequência, já tem uma coisa que me ajuda a melhorar a mente, que me faz ter um pouco de concentração no jogo. O aluno colocaria... Eu vou entrar no torneio agora. Tá bom. E olha só, tem um link agora com o torneio, pessoal. Quem quiser, manda brasa, porque melhor do que aprender a teoria é dominar a prática, né?